Continuação, então, a última mesa do colóquio, a mesa intitulada Kant e as Mulheres. Hoje à noite nós temos a presença da professora Monique Russo, da Unicamp, professora Milene Toneto, da UFSC, e professora Maria Borges, da UFSC. A professora Jane Sattler, por razões pessoais, não pôde estar presente. Então, a mesa será composta pelas três professoras que já estão aqui, às quais eu agradeço muito a participação e tenho certeza que será muito interessante todo esse debate. Então, a palavra para, seguindo a ordem de interpretação, Monique. Quer falar? Não, pode falar. Bom, vocês estão me ouvindo, né? Eu queria agradecer mais uma vez ao Joel e à Milene pela organização, pelo convite. É muito raro a gente ter um congresso de kantianos, que é um congresso de kantianas, quase, né? Então, é bem surpreendente ter essa presença de tantas mulheres na pesquisa de Kant no Brasil. A gente já mencionou isso, acho que ontem, né? Que a nossa sociedade é composta, a presidência, né? A direção da sociedade, a Dude é a nossa presidente da Sociedade Kant Brasileira, é composta de quase só de mulheres, né? Exceto pelo Joel. Então, enfim, é um prazer. Eu acho que isso não se reproduz em quase nenhuma das outras áreas de pesquisa no país. Então, é um privilégio poder conviver com tantas pesquisadoras. Assim. Bom, eu não consegui preparar exatamente algo novo, então talvez para alguns de vocês eu me repita um pouco, mas eu acho que tem um público novo que não ouviu muito as minhas considerações ainda sobre o Kant e as mulheres. Então vou primeiro traçar um roteiro do que eu vou falar e tentar me ater aí a meia hora de fala. Né? Bom, o percurso da minha fala será o seguinte, né? Num primeiro momento, o que eu gostaria de fazer é apresentar como o Kant de fato propõe, né, uma compreensão interessante sobre a necessidade da formação da razão prática para que os cidadãos sejam ativos, né? Portanto, ele propõe uma ideia de uma formação para a participação política, de um lado. De outro lado, embora ele proponha essa ideia de participação política, ele exclui inteiramente as mulheres da possibilidade de formação para uma vida pública, né? E, portanto, de uma formação para exercer a cidadania. Né? Então, nesse primeiro momento, portanto, é mostrar como, embora a gente tenha bons insights sobre a ideia de necessidade de uso público da razão, né, de uma compreensão do esclarecimento que envolve a ideia de participação política, por outro lado, as mulheres são inteiramente excluídas. Né? Depois, no segundo momento, o que eu pretendo fazer é comparar essa compreensão do Kant, que é sexista, né, em relação às mulheres, que defende uma hierarquia e, portanto, a opressão e dominação das mulheres. Eu pretendo comparar essa posição sexista do Kant com a sua própria época, né, exatamente porque é um argumento recorrente que se usa que, o Kant era sexista porque ele só simplesmente está reproduzindo os juízos da sua própria época ou a opinião da sua própria época. Então, a ideia da segunda parte da minha fala é mostrar que não, ele não está reproduzindo a sua própria época, ele poderia ter feito muito melhor do que isso. Na época do Kant, a gente tem pelo menos duas figuras centrais do pensamento, né, que fazem a reivindicação dos direitos da mulher, a reivindicação dos direitos civis, né, que são a Mary Wollstonecraft e a Olympia de Gouges, que pensam exatamente a ideia de representação política e participação política das mulheres a partir do cultivo das suas capacidades racionais. Né. Então, as duas defendem, na mesma época do Kant, né, o Kant conhecia esse debate, que é preciso formar as mulheres para que elas possam exercer sua cidadania e defender os seus direitos civis e políticos. E daí as duas também apontam, né, que isso só poderia acontecer a partir de uma reforma das instituições, principalmente uma reforma do sistema educacional, né, para que as mulheres pudessem ser ensinadas a pensar por si mesmas e fazer
uso da sua razão. Então a ideia é exatamente mostrar como o próprio Kant apresenta esse lema, né, de pensar, esse lema do esclarecimento, que é pensar por si mesmo e pela sua própria razão, mas ele mesmo não leva a sério o seu lema, né? Bom, nos textos políticos em que o Kant apresenta a sua compreensão do esclarecimento, ele deixa claro que a formação e o exercício da capacidade racional humana sob circunstâncias empíricas são fundamentais para a realização da moralidade. Na fundamentação da metafísica dos costumes, né, que a Kant apresenta a razão prática de maneira bastante abstrata, como capacidade de todos os seres racionais, de todos os seres racionais em geral, né, o Kant já sugere que existe uma necessidade de formar e exercitar a capacidade humana de julgar em concreto, né? Ali na fundamentação, Kant já se mostra preocupado, portanto, com as condições de aplicação da razão prática, né? Nos textos políticos que o Kant escreve em 1784, nessa mesma época da fundamentação, né? Estou ecoando um pouco a minha fala de ontem, o Kant reforça essa concepção de que os homens sejam, né, capazes de uma ideia, de uma razão prática pura, mas, por outro lado, se faz necessária uma formação dessa razão prática para que ela possa operar sob circunstâncias empíricas e históricas. Na segunda proposição da ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita, o Kant afirma que a razão não atua sozinha, de maneira instintiva, mas, ao contrário, necessita de tentativas, exercícios e ensinamentos para progredir de um grau de discernimento a outro. Citação. Nesse sentido, o uso da razão não pode se desenvolver individualmente, mas apenas na espécie, pois pressupõe a interação entre os sujeitos que precisam ensinar e transmitir os seus conhecimentos ao longo de gerações. De forma semelhante, em resposta à pergunta que é esclarecimento, Kant também insiste na necessidade de uma formação da razão, ao definir o esclarecimento como um processo que consiste em aprender a fazer uso das capacidades racionais, né? Ora, esse processo não pode ser realizado individualmente, mas a partir apenas, né, de uma constituição de um público de letrados. E é importante notar aqui o caráter dialógico do processo do esclarecimento, né, que aparece nesses dois textos políticos. Nesse processo, né, esse processo de esclarecimento consiste na formação de um modo de pensar ou de refletir em conjunto com os outros sobre a validade das normas do ponto de vista, né, não do ponto de vista do interesse privado, mas do ponto de vista de uma comunidade ou até mesmo de uma sociedade cosmopolita. E aí essa formação de um modo de pensar em conjunto que permite ao indivíduo passar da mera reprodução mecânica e natural das normas sociais, né, que é regida por essa busca de interesses privados, para uma reflexão sobre regras de conduta que seriam válidas para todos universalmente, né? Bom, a gente pode notar, né, que para o Kant essa formação da maneira de pensar, que consiste em julgar os princípios válidos para todos os membros de uma comunidade política, marca a atividade dos cidadãos no processo de legislação, né, tanto na ideia de estabelecer conjuntamente as leis, né, quanto marca também a ideia de debate público sobre as decisões do governo, sobre os decretos do governo, né. De um lado, os cidadãos ativos que fazem parte do corpo político têm que refletir sobre quais leis seriam válidas para todos, né, expressando o seu consentimento mediante o voto. De outro lado, os cidadãos têm que possuir liberdade, né, para exprimir seus pensamentos, liberdade para fazer uso público da sua razão, para julgar as decisões e os decretos dos governantes, considerando que seria válido para a vontade unida do povo. E aí, enfim, em vários opúsculos, eu tinha separado algumas citações sobre os opúsculos em que o Kant reforça essa ideia, né, de que é preciso ter liberdade do uso público da razão, que os cidadãos precisam exercer, né, essa capacidade de julgar o que seria válido para todos, né. Só para resumir, né, o Kant insiste nessa necessidade
de que os cidadãos precisam ser convencidos mediante razões e insiste também na ideia de uma comunicação recíproca entre os homens para ponderação sobre as normas que regem a coexistência da liberdade, né, das liberdades. E aí o Kant apresenta assim, uma compreensão muito relevante sobre a relação entre os princípios universais da moral e o princípio e o direito e o progresso das instituições político-jurídicas para a realização desses princípios da moral e do direito. No entanto, tanto nos textos políticos quanto na antropologia, Kant defende que as mulheres, devido à sua natureza, não podem ser cidadãs ativas nem participar publicamente dos debates políticos. Né? Então, não é à toa que eu estava usando até aqui, estava usando homem, os homens enquanto cidadãos, né? Porque de fato, textualmente, o Kant exclui as mulheres dessa participação na vida pública. Na parte sobre o caráter do sexo, da antropologia do ponto de vista pragmático, Kant estabelece as diferenças entre os sexos feminino e masculino a partir de um princípio teleológico, ou seja, a partir de uma concepção da destinação natural que determina tanto a constituição física quanto as funções sociais das mulheres. Né? De acordo com Kant, a constituição feminina é estabelecida segundo dois fins da natureza. A conservação da espécie e, segundo, a cultura e refinamento da sociedade por meio da feminilidade. Então, de acordo com o primeiro fim, né, de conservação da espécie, as mulheres, o Kant diz, as mulheres são frágeis. E aí isso aconteceria porque elas têm a função de reproduzir, ou seja, de carregar o embrião, e por isso elas têm medo de ferimentos corporais ou outros perigos. Né? Então, para o Kant, como as mulheres são naturalmente frágeis e covardes, essas são as palavras do Kant, né? As mulheres são naturalmente frágeis e covardes, a natureza atribui a essas mulheres outras habilidades para que elas possam obter ou demandar a proteção dos homens. Desculpa, eu vou rir vários momentos dessa fala, não é isso nervoso, tá? Por isso, né, então, a natureza, segundo Kant, atribui um princípio teleológico forte aqui, né? A natureza atribui às mulheres o dom da eloquência, da comoção, talvez o Dudy vai falar sobre isso num sentido mais positivo, né? Tentando salvar o Kant um pouco. Atribui às mulheres, né, a eloquência e a comoção pelos sentidos para que elas possam convencer os homens a manter o casamento ou a união doméstica. Né? Então, de acordo com a segunda finalidade da natureza, que é a ideia de cultura e refinamento da sociedade, a natureza torna as mulheres hábeis a dominar os homens, impondo decoro e a decência através da linguagem e dos gestos agradáveis e dóceis. O Kant está quase reproduzindo tudo que o Rousseau fala no quinto livro do Emílio, né, da educação. Bom, nesse sentido, é certo que o Kant atribui um papel que é bastante importante, né, para ser exercido pelas mulheres na cultura ou no cultivo, né, e refinamento da sociedade. São as mulheres que dominam o sexo masculino, impondo o decoro, a decência e a generosidade. Né? O sexo feminino para o Kant é fundamental para os dois primeiros passos do aperfeiçoamento dos seres humanos, a conservação, né, e a instrução para a sociedade doméstica. São as mulheres que exigem dos homens o controle de suas inclinações, contribuindo, portanto, para o progresso da cultura. No entanto, com base nessa concepção teleológica da natureza, Kant exclui claramente as mulheres do terceiro passo do aperfeiçoamento da espécie humana, que é o governo da sociedade segundo princípios da razão, né, ou segundo princípios abstratos. Devido à fraqueza e à falta de coragem e à impossibilidade de fazer uso do seu entendimento e da sua razão, as mulheres estão naturalmente e, portanto, permanentemente circunscritas ao âmbito doméstico ou privado. Né? Kant atribui às mulheres não propriamente a falta de entendimento, né? Assim como o Rousseau também não atribui, né, falta de entendimento, mas uma incapacidade do uso do entendimento, já que as mulheres são mais sensíveis e, portanto, mais ligadas à inclinação. Né?
No primeiro livro da Antropologia, o Kant compara as mulheres às crianças quanto à incapacidade de fazer uso do seu próprio entendimento. Né? O Kant estabelece que, e aí eu estou poupando vocês de todas as citações, das citações que eu tinha separado, que são bem tristes de ouvir, exatamente para reduzir um pouco do tempo de fala, né? Para abrir mais espaço, aliás, para Wollstonecraft e para Olympe de Gouges, mas de qualquer modo, enfim, só estou reconstruindo as palavras do próprio Kant. Né? Então, o Kant estabelece que, mesmo tendo um entendimento saudável, né, as mulheres podem, mesmo um entendimento saudável pode apresentar fraquezas ou deficiências de uso. Né? No caso de um ser humano incapaz de fazer uso apropriado do seu entendimento, é preciso que ele seja representado nas questões civis por uma outra pessoa que possa tomar as decisões no seu lugar. Né? Essa incapacidade de fazer o uso do seu entendimento nas questões civis é designada pelo Kant, vocês sabem, né, como menoridade, né? Em alemão, Unmündigkeit. E pode ter, esse termo que o Kant usa na antropologia, né? E pode ter dois fundamentos distintos. No caso da criança, a incapacidade natural é temporária, né, e resultado de uma idade que ainda não é suficiente para o desenvolvimento pleno das capacidades mentais. Né? E ele chama, o termo que ele usa é Minderjährigkeit, né, tem uma idade menor. No caso da mulher, essa incapacidade de uso do entendimento é estabelecida por dispositivos legais que declaram que ela não pode fazer uso do seu entendimento. Né? Trata-se, portanto, no caso da mulher, de uma menoridade legal ou civil, que o Kant chama de gesetzliche oder bürgerliche Unmündigkeit. Né? Bom, assim o Kant afirma, e aí não vou poupar vocês, eu cito Kant, as crianças são naturalmente incapazes e os pais são os tutores naturais delas. A mulher, em qualquer idade, é declarada civilmente incapaz. E o seu marido é o seu curador natural. Né? Eu ressalto aqui a ideia de natureza, né? Dessa hierarquia entre homens e mulheres. É interessante notar que o Kant não nega, portanto, a capacidade de fala e argumentação para as mulheres. Né? Mas essa capacidade de argumentar está limitada à defesa de interesses privados e ao âmbito doméstico. Né? No âmbito político, as mulheres não podem defender seus próprios direitos sem a figura de um representante ou um responsável legal, nem exercer direitos civis. Assim, é possível concluir, né, que para o Kant, as mulheres jamais podem passar da menoridade para a maioridade civil, porque permanecem sempre dependentes dos homens e, portanto, incapazes de falar e de pensar por si mesmas. A incapacidade civil da mulher não está fundada em apenas em dispositivos legais, né? Não é apenas juridicamente que elas são consideradas menores, até porque, né, esses dispositivos legais poderiam ser alterados em algum momento da história, né? Nem na condição material das mulheres, né? Já que mesmo com uma posse de bens, o Kant diz que ainda assim as mulheres precisariam estar submetidas a um tutor. Né? Para o Kant, a incapacidade das mulheres, né, essa menoridade das mulheres está ligada a uma destinação que a natureza traça para a espécie humana. Né? Portanto, a justificação não é nem jurídica, nem material, ela é teleológica, a partir de um princípio teleológico. E nesse sentido, as mulheres jamais podem alcançar o estatuto de um cidadão do Estado. Bom, essa compreensão é apresentada por Kant não só na antropologia, né, mas em diversos textos políticos e reiterada na doutrina do direito. Né? Ali a mulher é apresentada por Kant como um cidadão passivo, faz uma distinção, né, entre cidadão passivo e cidadão ativo. Cidadãos passivos, a mulher é caracterizada como cidadão passivo junto com as crianças e os homens que não possuem os meios de seu próprio sustento. Né? E a mulher pode ser considerada um cidadão da cidade, no sentido do cidadão passivo que está submetido às leis do Estado. Mas ela não é cidadã em sentido estrito, no sentido de participação, né, tanto no processo de legislação quanto no processo de avaliação de decretos do governo, né, fazendo uso público da sua razão,
Então, a mulher não é um cidadão nesse sentido, né? Ou seja, ela não é um cidadão do Estado. Por natureza e permanentemente, a mulher é estabelecida como incapaz de participar na legislação e no debate público. Bom, enquanto Kant se limita, né, a reproduzir e reforçar as afirmações sexistas sobre as mulheres, né, tais como foram quase que sintetizados ali no livro 5 do Rousseau, né, excluindo as mulheres da esfera pública política exatamente acusando, né, que as mulheres não teriam uma capacidade para abstração, né, uma capacidade racional para julgar princípios válidos para todos. Né. Então, enquanto Kant se limita a isso, Olympia de Gouges e Mary Wollstonecraft empenham-se, na mesma época do Kant, em criticar radicalmente a opressão e a dominação da mulher. Né. Na Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, que é um discurso que a Olympia de Gouges lê durante a Assembleia Constituinte de 1791, né, a de Gouges faz uma defesa que é muito parecida com a defesa que o Kant faz dos ideais do iluminismo, né, de que os seres humanos são racionais, eles precisam pensar por si mesmos, etc., né, e fazer um uso público da sua razão, né, expressar as suas ideias publicamente. Então, defendendo de maneira muito próxima ao do Kant, né, os ideais do iluminismo, a de Gouges propõe, ao contrário, né, do Kant, uma posição igualitária entre homens e mulheres. Né. Na introdução à sua declaração, de Gouges afirma que as diferenças entre homens e as mulheres não é estabelecida pela natureza, mas são os homens que criam a desigualdade para justificar a opressão e dominação sobre as mulheres. Né? Então, enquanto o Kant usa o argumento teleológico para estabelecer a hierarquia entre homens e mulheres, a de Gouges vai argumentar exatamente o contrário, que não existe diferença por natureza. São os homens que estabelecem as distinções entre homens e mulheres, exatamente com a finalidade de oprimir as mulheres. Eu citei bem pouco o Kant exatamente para dar espaço para fazer umas duas citações bem longas. Né? Vou fazer uma citação da de Gouges, agora depois uma da Wollstonecraft, né? Só para marcar essa ideia de uma igualdade por natureza e uma explicação dessa hierarquia ou da opressão que os homens exercem sobre as mulheres. Então, isso é a introdução, né? A Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. De Gouges afirma: homem, você é capaz de ser justo? É uma mulher que coloca essa questão. Ao menos esse direito você não tirará dela. Diga-me, quem deu a você o império soberano de oprimir o meu sexo? Sua força? Seus talentos? Observe o Criador em sua sabedoria. Percorre a natureza em toda a sua grandeza, da qual você parece querer se aproximar. E me dê, se ousar, o exemplo desse império tirânico. Remonte aos animais, consulte os elementos, estude os vegetais, observe, por fim, todas as modificações da matéria organizada e renda-se à evidência quando ofereço a você os meios para isso. Busque, investigue, distingua, se puder, os sexos na administração da natureza. Em toda parte os encontrará confundidos. Em toda parte eles cooperam em conjunto harmonioso com essa obra-prima imortal. Somente o homem fez dessa exceção um princípio, bizarro, cego, desdenhoso das ciências e degenerado nesse século das luzes e da sagacidade, na ignorância mais crassa, ele quer comandar como déspota sobre um sexo que recebeu todas as faculdades intelectuais. Fim de citação. A de Gouges defende, portanto, a igualdade entre homens e as mulheres, os homens e as mulheres, do ponto de vista da organização da natureza, né, que estabelece uma espécie de conjunção ou de harmonia entre os sexos. Ela pressupõe, assim, que existam, claro, não vai dizer que
as diferenças são inexistentes, ela propõe que existam diferenças entre os sexos, mas que, no caso dos seres humanos, a natureza atribui igualmente a mulheres e homens as capacidades racionais. Né? Isso daí são os homens que estabelecem a tirania sobre as mulheres, limitando a sua liberdade e impedindo o exercício dos seus direitos naturais. Assim, baseada na igualdade perante as leis da natureza e da razão, a Debussy reivindica uma reforma desses limites estabelecidos injustamente pelos homens sobre a liberdade e os direitos das mulheres. Isso está no 4º artigo da Declaração. No 11º artigo, a liberdade de expressão é apresentada como um dos direitos mais importantes. Eu não sei se vocês já leram a Declaração dos Direitos da Mulher, é quase uma réplica, né, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, mas reforçando alguns, enfim, o direito das mulheres e a importância de alguns direitos. Um desses argumentos, um dos artigos, né, que ela reforça é esse da liberdade de expressão. Né? Então, a Debussy argumenta, né, que a liberdade de expressão é apresentada como um dos direitos mais importantes, né? E ela reivindica, eu cito o 11º artigo, a livre comunicação dos pensamentos e das opiniões. Ela diz, né, a livre comunicação dos pensamentos e das opiniões é um dos direitos mais preciosos da mulher. Fim de citação. A gente pode notar, assim, que, ao contrário do Kant, a Debussy não apenas defende a capacidade racional das mulheres para o exercício da cidadania, né? Ela também estabelece a importância fundamental da participação na esfera pública política, né? Tanto no sentido da participação na Assembleia, né, na tomada de decisões sobre a legislação, quanto no sentido de uma expressão livre e pública dos pensamentos. Em sua reivindicação dos direitos da mulher, né, que é um livro que é mais ou menos um pouco depois, né, da Declaração, é um livro de 1792, saiu uma tradução agora pela Boitempo, acho que no ano passado. Na reivindicação dos direitos da mulher, Wollstonecraft também se filia inteiramente aos ideais iluministas e de igualdade e liberdade dos seres humanos como sendo fundadas em nossas capacidades racionais que precisam ser cultivadas ou aperfeiçoadas historicamente. Né? Wollstonecraft assume também a ideia de uma destinação da natureza, né? O início do livro é todo discutindo a ideia de uma natureza que concede razão aos seres humanos de uma maneira igualitária entre homens e mulheres. Né? Ela também apresenta a ideia de uma sábia providência, que estabelece distinções entre os sexos masculino e feminino. No entanto, né, de uma forma oposta à de Kant, Wollstonecraft argumenta que é falacioso e injusto estabelecer relações de opressão e dominação do sexo feminino com base nessa concepção de destinação natural. Considerando a maneira como a sábia providência constitui os seres humanos, a Wollstonecraft admite uma distinção entre os sexos, né? Ela assume que as mulheres, por exemplo, que as mulheres são fisicamente mais frágeis do que os homens. No entanto, ela afirma que os homens e as mulheres possuem a mesma capacidade racional, e é nessa capacidade racional que são fundadas todas as leis que regem as sociedades e que determinam direitos e deveres. Né? Assim, Wollstonecraft pergunta quais seriam os argumentos para privar as mulheres, que são seres tão racionais quanto os homens, de direitos civis e políticos e para confiná-las à esfera doméstica. Né? Ela dedica, então, grande parte do livro, né, quase o livro, na verdade, não é exatamente a reivindicação dos direitos da mulher, ele é quase um tratado sobre uma reforma da educação para as mulheres, exatamente, seria uma primeira parte do livro, depois teria um segundo tomo que ela nunca chegou a escrever, ela morre depois que ela escreve a primeira parte do livro. A segunda parte seria, de fato, uma especificação, né, de quais são as reivindicações dos direitos das mulheres. Mas, de qualquer modo, né, a Wollstonecraft dedica parte desse livro, né, a se contrapor aos argumentos que
dos homens, né, principalmente dos homens que escrevem sobre educação, que defendem que as mulheres não devem ser educadas para o cultivo das capacidades intelectuais. Né? Assim, é possível observar que, ao contrário do Kant, que reproduz a justificação da submissão das mulheres, né, argumentando que a fraqueza corporal limita o entendimento, a Wollstonecraft faz uma crítica dura à perversidade do sistema educacional, né, que educa exatamente as mulheres para serem frágeis e para não desenvolver a sua capacidade intelectual. Então, ela procura mostrar como o que torna as mulheres incapazes é exatamente um sistema que as educa para ser incapazes, né? Debilitando o seu corpo e debilitando a sua mente. Então, ainda que pressuponha que exista alguma diferença corporal entre homens e mulheres, a Wollstonecraft argumenta que a debilitação do corpo feminino é acentuada socialmente pelos homens, que têm exatamente o intuito de dominar as mulheres. Né? As meninas são obrigadas a se vestirem com roupas que limitam o seu movimento, são obrigadas a ficar sentadas por horas para cuidar de suas bonecas, a ouvir conversas das outras mulheres que também não são cultivadas, né? E que são também impedidas de sair de casa e, enfim, correr livremente como os meninos. Né? Então, dessa maneira, o Wollstonecraft argumenta que as mulheres sofrem uma deformação dos corpos. E aí a imposição das noções de beleza e delicadeza proíbe o movimento dos corpos femininos e o crescimento dos seus membros, tornando os músculos debilitados e a constituição física enfraquecida. Né? Em contraposição às recomendações de Rousseau sobre a educação das mulheres, a Wollstonecraft afirma para preservar a beleza pessoal, a glória das mulheres, os membros e as faculdades são comprimidos com as piores faixas chinesas. E a vida sedentária que elas são condenadas a levar, enquanto os meninos divertem-se ao ar livre, enfraquece os músculos e relaxa os nervos. Quanto aos comentários de Rousseau, que há muito tenho encontrado eco em vários escritores, sobre a inclinação natural das mulheres, ou seja,